Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Deixa eu ver se vai dar certo pregar com o pedestral aqui. Acho que faz anos que eu não prego com... Mas... Vamos lá, né, pastor Edivaldo? O pastor Edivaldo gosta do pedestral. Pastor Eduardo. Então, eu falei, então eu também vou. Hoje eu vou com o pedestral, né, pastora Tati? Glórias a Deus. Amada igreja do Senhor Jesus, muito feliz por mais uma vez estar aqui nesta noite. Iniciando mais uma série. E uma série tão importante. Ou uma das mais importantes, que é falarmos sobre o nosso glorioso Salvador. Falarmos sobre Jesus, o Cristo, não é fácil, é um desafio. É um desafio porque nós precisamos tentar entender e eu trazer para vocês nesta noite um Cristo que infelizmente, um Cristo diferente, melhor dizendo, do que temos vivido, do que temos buscado, do que temos almejado. Nós precisamos terminar essa série conhecendo um pouco mais de Cristo, não só como um milagreiro, não como um curandeiro, não como aquele que satisfaz os nossos desejos, as nossas necessidades humanas, mas nós precisamos entender que o projeto maior de Cristo é nos levar para o céu. O projeto maior de Jesus é nos dar vida e vida em abundância. O propósito maior é nos unir novamente a Deus, porque o pecado nos destituiu da glória de Deus, da presença de Deus. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero trazer um pouco, porque nos faltaria dias para trazermos tudo aquilo, não é nada de novo, é somente aquilo que a Bíblia nos relata sobre Jesus, sobre o Cristo. Teríamos que ficar aqui pelo menos o resto do ano falando. Nós vamos falar sobre milagres, sim. Nós vamos falar sobre o que Jesus faz por nós nessa terra, sim. Nós vamos aqui profetizar que Jesus vai socorrer as nossas necessidades, sim. Mas depois de entendermos e compreendermos quem é o nosso glorioso Redentor. Então, nesta noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para iniciarmos esta série. Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu vou tentar ir devagar, vou tentar. Porque a última vez que eu falei isso aqui, acho que faz um mês mais ou menos, foi uma sexta-feira. Quem estava aqui naquela sexta-feira? Né? Então, quando eu pensei que não, eu já estava correndo no meio da igreja aí. Minha família até me apelidou de pregador cowboy. Porque eu peguei o paletó aqui, pastor Edivaldo, e comecei a rodar. Quando eu pensei que não, eu estava... Isso é porque eu falei que eu ia bem tranquilo, mas eu vou tentar. Por isso que eu peguei até o pedestral. Entendeu? Qualquer coisa do pedestral me segura aqui. Eu vou tentar ir até o final com o pedestral, igual o pastor Edivaldo faz, vai até o final. O pastor Eduardo, 5 minutos, ele já esqueceu o pedestral. Então eu vou tentar ir o máximo possível nesta noite. Amém? Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu quero
louvar a Deus aqui por esta oportunidade, agradecer ao pastor Eduardo, à pastora Tatiane, por confiar em nós mais uma vez esse microfone, pastor Edivaldo, pastora Rosélio, que são os copastores, nossos amigos, que Deus possa continuar abençoando. Feliz nesta noite ver um casal, amigos nossos, companheiros e amigos de serviço, a Tamires e o Henrique. Rapaz, não sabia que o seu nome era Henrique, não. Nós chamamos ele dos anjos, né? Então é um casal que trabalha conosco e nesta noite está aqui entre nós. Deus continue abençoando vocês, fiquem à vontade, tá bom? Prazer mesmo imenso tê-los aqui nesta noite. Glória a Deus. Mateus 16, e depois nós vamos abrir em Mateus 22. Mateus 16, 13. A partir do versículo 13. Prometo aos irmãos que não irei me demorar, mas vamos aqui meditar um pouco. Nos diz assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles lhe disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glórias a Deus, amém? Mateus 22. 22, versículo 41. Glória a Deus. Está aqui no telão e nos diz assim, ó, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: quem pensais vós do Cristo? Melhor dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles lhe disseram: de Davi. Amém? Glória a Deus. Igreja, nós vimos aqui no Evangelho de Mateus, Jesus em dois momentos distintos da sua caminhada, fazendo duas perguntas a públicos distintos também. A primeira pergunta de Mateus 16, ele vai perguntar aos seus discípulos. E a segunda pergunta de Mateus 22, ele vai perguntar aos fariseus e saduceus. A primeira pergunta, ele faz para ver a opinião dos seus discípulos, a opinião do povo, mas o propósito deles era saber a opinião dos discípulos. E a segunda pergunta ele faz no final do seu ministério, para questionar os fariseus e os saduceus. São duas perguntas que nós vamos ver que ele pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Era uma expressão que Jesus sempre se tratava. Era uma expressão conhecedora, uma expressão idiomática da época. E a segunda pergunta ele vai falar sobre o Cristo. Por isso que quando eu pedi para fazer o cartaz, eu pedi para colocar Jesus Cristo. Porque nós vamos entender que Jesus era um nome comum. Jesus era um nome que qualquer um poderia dar ao seu filho. Barrabás se chamava Jesus. Não sei se vocês sabem, Barrabás se chamava Jesus. Jesus Barrabás. Aquele que era para ser crucificado
no lugar de Jesus, que a cruz era para ele, também se chamava Jesus. Agora, Cristo é o nome divino. Nós não vamos ver Jesus sendo chamado por Cristo, sendo tratado como Cristo, antes da crucificação. Jesus é o nome humano do homem, de Deus que se fez servo. É o nome humano. E Cristo é o nome divino do nosso Salvador. Então nós precisamos entender esses dois momentos que Jesus nos relata. Porque Jesus foi o homem que dividiu opiniões. Jesus foi o homem que dividiu pensamentos, filosofias, reinos, povos. E Cristo foi o Deus que dividiu a história. Hoje nós vivemos o ano 2024, depois de Cristo. E vivemos antes da crucificação, antes de Cristo. Então Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, dividiu a história. E até hoje ele é o assunto mais pesquisado na internet. O tema mais pesquisado nas páginas da internet. É o homem, Deus, mais questionado entre as outras religiões, entre os outros povos, entre as filosofias, entre os ateus. É o homem mais lido, é aquele que mais se escreve sobre ele. É o que se fala nele em todos os ambientes religiosos. Jesus é o tema. Uns para concordar, outros para confrontar, outros para deixar de acreditar. E é essa pergunta que Jesus fez inicialmente aos discípulos, porque o comentário de Jesus já estava acontecendo, porque Jesus já tinha operado milagres. Jesus já tinha transformado a água em vinho, já tinha curado o filho do servo, já tinha multiplicado, já tinha feito a pesca maravilhosa. Jesus já tinha feito alguns milagres. Então o nome de Jesus já estava sendo propagado, já era o nome mais falado. E Jesus vai fazer a pergunta que hoje em dia ainda é se feito: o que dizem os homens ser Jesus? Se nós formos perguntar para o ateu, ele não vai acreditar, vai falar: é um homem comum, é um homem igual a mim, não tem nada de divino, nada de milagroso. Se formos perguntar para o fundador de diversas religiões que hoje temos, entre elas as principais, se formos perguntar para o islamismo, que é a maior religião, o maior povo do mundo, eles vão dizer que Jesus foi mais um profeta que passou na terra, menor que Maomé. Foi um homem que passou, fez milagres, mas não passa disso, porque o profeta deles é Maomé, o Deus deles é Alá. Se formos perguntar para os testemunhas de Jeová, eles vão dizer que Jesus não é Deus, nunca foi. Se formos perguntar para um budista, eles vão dizer que Jesus foi um grande homem,
Um homem que veio fazendo bem, um homem que veio socorrendo as necessidades, um homem que veio cumprindo o papel social, um homem do bem. Se formos perguntar para os espíritas, eles vão dizer que Jesus foi um espírito encarnado, que depois de diversas encarnações, chegou a um momento, um ápice da sua vida e veio aí cumprindo a sua missão de um homem bom, reencarnado de geração em geração. Se formos perguntar para os adventistas, Ellen White vai dizer que Jesus é comparado ao anjo Miguel, ao arcanjo Miguel. Então as religiões, dentro das suas perspectivas, todas elas têm a figura de Jesus como um personagem dentro da sua religião. Se formos perguntar, saímos aí agora perguntando, teremos as mais diversas respostas de quem é Jesus. Jesus ouve os discípulos falar, e Jesus pergunta a eles, esta é a pergunta desse nosso primeiro dia, e para vocês, quem é Jesus? E para a igreja, quem é Jesus? Se eu fosse perguntar aqui também, teria as mais diversas respostas. Uns diriam que ele é o curador das enfermidades, e ele é. Uns diriam que ele é o abridor de porta, ele é também. Outros diriam que ele é aquele que supre as nossas necessidades financeiras, sim, ele supre. Outro diria que ele faz o que os médicos não fazem, e ele faz. Outros poderiam dizer, não, ele é aquele que, quando eu estou em aflição, eu vou buscar ele, ele me atende, e é só isso que eu preciso saber dele. Mas só que Jesus, melhor dizendo, Deus vai usar Pedro para dar uma resposta. E Pedro vai dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer assim, Pedro, bem-aventurado és tu, mas não foi vós, porque não foi carne nem sangue te revelaste, mas o meu Pai que estás no céu. Jesus, essa figura central do cristianismo. A Bíblia toda se remete para Jesus. A história, repito, toda se remete em Jesus. Não precisamos entrar numa faculdade para conhecermos Jesus, melhor dizendo, para ouvirmos falar sobre Jesus. Ouvimos falar sobre Jesus em todos os momentos. Mas repito, qual Jesus nós temos seguido? Temos seguido o Cristo, o Filho de Deus, ou o supridor das nossas necessidades diárias? Quando aquele povo em João 6 seguiu a Jesus, depois de Jesus multiplicar os pães e os peixes, Jesus olhou para eles e disse, vocês me seguem não pelo que eu sou, mas porque eu saciei a fome de vocês. E ele vai dizer, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aqueles seguidores de Jesus, aquela multidão, vão dizer, esse discurso é duro demais para nós, e abandonaram Jesus. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer, e vós também não vão embora? Mais uma vez Pedro vai se levantar como líder daquele colégio apostólico,
e vai dizer assim: para quem iremos nós? Se só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Nós cantamos um louvor que diz para onde, mas a Bíblia não fala para onde, a Bíblia fala para quem, porque a salvação não está em coisa, a salvação não está em lugar, a salvação está em pessoa, e a pessoa bendita de Jesus o Cristo. Para quem iremos nós, Jesus? Raica, não há outro. Para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Aquela multidão estava seguindo Jesus, porque Jesus tinha saciado a fome deles, porque Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, e Jesus falou: vocês precisam comer de mim, que eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimentar nunca mais terá fome. Esse é o nosso glorioso Redentor. Nós vamos viver os milagres que Deus tem para nós, para nossa casa, para nossa família, mas primeiro precisamos conhecer e reconhecer que tudo isso é secundário, que o nosso propósito como igreja é conhecermos, é adorarmos, é glorificarmos, é bendizermos o nosso glorioso Salvador na beleza da tua santidade. Esse é o nosso Cristo, que outrora entregou a sua vida por nós, foi para nos dar vida e vida em abundância. Eu não posso reduzir o meu Cristo a um fazedor de milagres. Não é justo eu fazer isso com o Evangelho, não é justo eu fazer isso com a palavra de Deus, não é justo, eu não posso somente vir para a igreja por causa do pão, por causa da água, por causa de uma porta, por causa de uma cura, por causa de uma oportunidade, por causa de uma libertação. Eu tenho que vir para a igreja por causa da salvação, porque está nele. Desculpe-me, você pode não concordar, mas não é heresia você, a igreja sem Deus. Não, pastor, eu vou para a igreja por causa de Deus. Não, você tem que vir para a igreja por causa de Cristo. Você sem Cristo não é nada. Não adianta você falar que serve a Deus e não servir a Cristo, porque só há um caminho que leva o homem a Deus, e esse caminho é Jesus. Ele é o caminho único, não há outro. Então eu não posso reduzir o Evangelho às minhas necessidades humanas, não posso fazer isso, porque o nosso Cristo, Ele é Deus. O nosso Cristo é o segundo homem, a pessoa da Trindade. Ele é aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Ele tomou a forma de servo, tomou a forma de homem. Ele desceu aqui na terra. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi caluniado, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi chicoteado, ele foi perfurado, ele foi esbofeteado, esmurrado, cuspiram na sua face, mas como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele foi para aquela cruz, porque ele sabia que aquele sacrifício, a morte dele, iria dar vida para a igreja.
e como ovelha muda ele foi. Ele teve uma morte de cruz, mas por causa da sua atitude, Deus deu a ele o nome que é sobre todo nome, e sobre este nome todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, que Jesus Cristo é protetor. O teu Cristo morreu para que você tivesse vida. É vida. A mensagem que Jesus mais pregou, igreja, não foi mensagem de massagear egos, foi a mensagem do reino. A mensagem de Jesus é a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus. E a mensagem do reino, ela confronta. A mensagem do reino, ela destrói perspectiva humana, pensamento humano. A mensagem do reino é difícil, mas só que tem um porém. A mensagem do reino nos livra da ira vindoura, nos livra do castigo vindouro e nos leva para o céu, para um tempo de paz, de gozo. É a mensagem do reino que vai nos fazer encontrar com o nosso glorioso Salvador. Tudo que Jesus fez tinha um propósito. Meu horário está indo. Tudo que Jesus fez tinha um propósito. E o maior propósito, repita, era trazer a consciência humana que nós precisamos de um mediador entre Deus e os homens. A única maneira de nos encontrarmos com Deus é através de Cristo. O que nos liga a Deus não é a religião. Religião não liga a nada. Religião vem do latim religare, é ligar o homem a Deus, e o homem não pode se ligar a Deus. É Deus que vem e se liga com o homem. Religião não leva ninguém para lugar nenhum. O que te liga a Deus não pode ser a sua calça, o seu cabelo, o seu modo de adorar, não pode ser o seu modo de falar, não pode ser o pentecostalismo, não pode ser o tradicionalismo. Não é o que o Ministério Aviva, não é a igreja, não é a Assembleia de Deus, não é a presbiteriana, não é a Igreja da Graça, não é a Universal. O que nos liga a Deus é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Você vem para a igreja por causa do pastor Eduardo, por causa da pastora Tatiane, você não está cumprindo o propósito. Eles são nosso líder, mas nós temos que vir para a igreja é por causa de Cristo. O que te liga a Deus, o que nos leva ao céu é Ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é Deus e Ele é homem. Se coloque sobre os vossos pés. O nosso glorioso Redentor está aqui nesta noite. Antes de te dar o ouro, antes de te dar a prata, Ele quer te dar o levanta e anda. Vou repetir. Antes dele abrir a porta, antes dele curar as feridas, antes dele restaurar a sua vida, Ele quer te dar o levanta e anda. Porque o que vai mudar a tua vida não é o ouro, não é a prata. O que muda a sua vida é o levanta e anda de Jesus.
E Jesus está aqui nesta noite para te dizer: eu quero me relacionar contigo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero que você me conheça melhor. Nesta noite Deus está dizendo, através desta palavra: o meu Filho Jesus Cristo é um Deus relacionável, é o dono da igreja. Foi Ele mesmo que disse na continuação de Mateus 16, sobre esta pedra, Ele estava falando dele: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. O Satanás não vai prevalecer contra esta igreja, Satanás não vai prevalecer contra a tua casa, Satanás não vai prevalecer contra a tua família, Satanás não vai se prevalecer contra a tua saúde, Satanás não vai se prevalecer contra a sua vida financeira, contra a tua vida ministerial, espiritual, porque o dono da igreja não é o homem, o dono da igreja é Cristo. Ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. Oh, ele. Ai, a candaraba, choreba, candaraba, chai. Eu quero finalizar aqui. Glória a Deus. Hoje eu trouxe bastante papel aqui. Quem dize vós ser o Cristo? Jesus fez essa pergunta no final do ministério, perguntando aos doutores da lei, perguntando aos fariseus, saduceus, aos escribas, a todos que conheciam a Torá, o Velho Testamento. Jesus veio manifestando os seus milagres, porque tinha um propósito messiânico. Nós vamos perceber que Jesus curou muitos cegos, muitos leprosos, ressuscitou muitos mortos, expulsou muitos demônios. Tudo isso tinha um propósito messiânico, para que aquela igreja, aquele povo, melhor dizendo, reconhecesse que Ele era o Cristo, o ungido de Deus, o Messias de Deus. Mas mesmo depois de Cristo fazer esses milagres que eles mesmos haviam determinado, os rabinos judeus, que esses milagres eram 4 milagres que só o Messias poderia fazer. Eram milagres que o homem, o dinheiro, a medicina, o governo não podia realizar nem ajudar. E dentro desses milagres estava a cura de um leproso. Dentro desses milagres estava a cura de um cego de nascença. Dentro desses 4 milagres que Isaías vai nos relatar, estava a ressuscitação de um morto depois de 3 dias. E estava expulsar um demônio surdo e mudo. E Jesus realizou esses 4 milagres. Mas mesmo assim eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Mesmo Jesus fazendo o que fez, eles continuavam não acreditando. E não é diferente nos dias de hoje. Por mais que Jesus tenha realizado milagres, nós temos olhado os milagres como nossas necessidades. E Jesus tem operado milagres para que nós reconhecemos que Ele é o ungido de Deus, o Messias de Deus, o prometido das nações, o esperado de todas as nações. Os milagres que Jesus tem operado aqui no Ministério Aviva não é simplesmente para satisfazer as nossas necessidades, porque nós vivemos dependentes de milagres.
Hoje precisamos de um milagre, amanhã precisamos de outro, hoje precisamos. Agora Cristo não, Cristo é suficiente. Você pode falar, pastor, mas eu estou aqui, eu não tenho nada, não tenho ouro, não tenho prata. Se você tiver Cristo, você tem tudo. Tudo. Pastor, a porta não se abriu, a cura não chegou, a minha família não foi salva. Continue acreditando, continue adorando, continue buscando, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A história nos fala que, a Bíblia fala que Jesus viria, e Ele veio. Jesus nasceria de uma virgem, Ele nasceu. Jesus operaria milagres, segundo Isaías, os milagres messiânicos, Jesus operou. Jesus sofreria o escárnio da cruz, Jesus sofreu. Jesus morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, Jesus morreu e ressuscitou. Que Jesus ascenderia aos céus e voltaria para buscar a igreja, Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e só está precisando Ele voltar para buscar a igreja. Aquilo que a Bíblia disse se cumpriu, e a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Ouvimos aqui, vencedor, ele vence qualquer um, ele vence qualquer circunstância, mas ser mais que vencedor é que aqueles que vencem aquilo que a força não pode, aquilo que o homem não pode, mas com Cristo nós seremos mais que vencedor. Pastor, nada aconteceu. Você tem Cristo, tudo está acontecendo. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu vou encerrar agora. Glórias a Deus, eu vou encerrar. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar de Jesus. É 5 minutos. Quem diz os homens ser o filho do homem? E vós, quem diz do Cristo? De quem é filho? Filho de Davi, eles sabiam. E até hoje eles estão esperando o Messias. Mas nós que somos a igreja, nós somos cristãos. Temos esse nome, não é à toa, é por causa de Cristo. O cristianismo não é uma obra humana, o cristianismo é um projeto de Deus. Quando o Verbo se fez carne, o cristianismo nós precisamos dar continuidade. Tem sido duramente atacado pelas instituições, pelos governos, pelas políticas, pelas outras religiões e filosofias, mas nós estamos aqui. Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Toda a Bíblia fala dele. Os profetas falaram dele. Os reis falaram dele. Os sacerdotes apontavam para ele. As festas representavam ele. Os sacrifícios representavam Cristo. Todo o livro da Bíblia, Cristo é representado. Gênesis, ele é a semente da mulher, é o princípio de todas as coisas. Êxodo, ele é o cordeiro pascual, o libertador do povo. Levíticos, ele é o grande legislador. Números, ele é a rocha que foi ferida. Ele é o maná que desceu do céu. Ele é a coluna de dia, a coluna de fogo à noite. Deuteronômio, ele é o grande profeta que anda entre os deuses, entre o povo. Josué, ele é o general de guerra. Juiz, ele é o forte juiz e libertador. Ruth, ele é o resgatador. 1 e 2 Samuel, ele é o rebento de Jessé, a raiz de Davi, o eterno do trono de Davi. 1 e 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto, é o rei prometido. 1 e 2 Crônicas, ele é o monarca infalível, é o rei que governa no seu povo. Esdras, ele é o escriba fiel. Neemias é o restaurador. Esther é o nosso resgatador, é o nosso libertador do jugo de Amã. Vai dizer em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios,
a sabedoria. Eclesiastes é o grande pregador. Em Cantares ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías é o pai da eternidade, é o príncipe da paz. Em Jeremias ele é o rei de Israel. Em Lamentações é a misericórdia. Ezequiel é a glória viva. Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias ele é o esposo fiel. Em Joel ele é o resgatador. Igreja, o nosso Cristo, ele está representado na Bíblia. Em Amós ele é o perfeito pastor. Grande governador Obadias, ele é a justiça. Em Jonas é o grande missionário. Em Miqueias é o cidadão de Belém. Em Naum é a nossa fortaleza. Em Abacuque é o grande avivalista. Em Ageu é o desejado das nações, é a glória da segunda casa. Em Sofonias é o rei da linhagem pura. Em Ezequiel é o homem do renovo. Em Malaquias é o sol da justiça. Em Mateus ele é o rei de Israel. Em Marcos ele é o servo sofredor. Em Lucas ele é o filho do homem. Em João ele é o filho de Deus. Em Atos é o batizador com o Espírito Santo. Ele ainda batiza, ele ainda batiza, ele ainda batiza. Em Romanos é o justificador. Em 1ª e 2ª os Coríntios é o vitorioso da igreja, é o Senhor da igreja, é o nosso conforto. Em Gálatas é o libertador da escravidão da lei. Em Efésios é o cabeça da igreja. Em Filipenses é a alegria, é o servo humilde. Em Colossenses ele é a imagem do Deus invisível. Em Tessalonicenses é aquele que arrebatará a igreja, aquele que destruirá o anticristo. Em Timóteo ele é o único, ele é o único mediador, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo ele é o juiz que nos coroará. Em Tito é a graça salvadora. Em Filemão é o grande fiador. Em 1 Pedro é a pedra angular. Em 2 Pedro é a nossa salvação. Em Hebreus é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago é o legislador de uma lei perfeita. Em 1 João ele é o amor. Em 2 João ele é a verdade. Em 3 João ele é a vida. Em Judas é o único soberano e Senhor que virá com os milhares de santos. A Bíblia fala dele, a história fala dele. Quem não acredita fala dele, quem acredita também fala dele. E para finalizarmos, em Apocalipse, ele é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que vai vir montado no cavalo branco, com o cinturão de ouro, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é aquele que preparou o céu, ele é aquele que preparou um lugar de excelência. O nosso Jesus em Apocalipse é aquele que estava morto, mas reviveu para todo sempre. É Jesus. O que você precisa é Jesus. O que você necessita é Jesus. O que você veio buscar é Jesus. Ele, não há outro fora dele. Ai, a candarabacharabacandarabaxai, reba comanai, a cantarabaxamanai, reira namai. Ei, camai. O que você precisa nesta noite, que nós precisamos, é de Jesus. E não um Jesus fazedor de milagre, mas o Cristo
surreto. Levante a sua mão, Senhor. Aplique esta palavra, Deus, aos nossos corações. Que não venhamos, Jesus, a te ver da mesma maneira. Que possamos a partir de hoje, Senhor, relacionarmos contigo com outras intenções, com a intenção de sermos alcançados pela tua misericórdia, alcançados pela tua graça, alcançados pela tua salvação, Senhor, porque é isso que o homem precisa. Deus, em nome de Jesus, Pai, todos que aqui estão, Espírito Santo, aplique esta palavra ao coração e à mente, para que todos nós possamos viver o que o Senhor tem, para a glória do teu nome. Aplauda ao Senhor, glorifique